Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Quando Jesus estava pelo mundo, que ele tinha nascido e ele caminhava junto com aquelas pessoas, ensinando as pessoas, curando, libertando, Jesus ele sempre era acusado pelos fariseus, pelos saduceus, pelos sacerdotes de ser contra a lei. Eles viviam debaixo da lei de Moisés e acusavam Jesus de ser um infrator da lei. Então Jesus curava no sábado, eles acusavam Jesus. Se Jesus falava com os publicanos ou comia com os publicanos, eles falavam de Jesus. Se Jesus falasse ou se Jesus se dirigisse a qualquer pessoa que fosse gentia, para eles também, Jesus também era condenado. E Jesus trazendo, ensinando a palavra em todo momento. Jesus ensinando sobre o reino de Deus, ensinando que ele era o caminho para a salvação, que as pessoas precisavam mudar de atitude, mas eles permaneciam firmes naquele conceito que eles tinham, naquela ideia que eles tinham, nos valores que eles foram criados. Eles não se permitiram serem transformados para uma mentalidade nova, para a mensagem que Jesus trouxe. Então, esse povo, eles vão cumprindo vigorosamente uma lei e Paulo, ele vai nos trazer um ensinamento quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 2. Você pode ler que no versículo 13, ele fala assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha só, a lei dizia que eles não deveriam de cobiçar, não deveria matar, não deveria roubar. E eles faziam tudo isso. Só que eles não olhavam para si mesmos, eles olhavam para os outros e queriam acusar os outros. Eles queriam que os outros vivessem uma lei que eles mesmos não viviam. E a palavra do Senhor aqui está nos dizendo e aplica para nós hoje. Porque se nós queremos ter uma vida e uma vida eterna com o Senhor, nós precisamos obedecer os mandamentos dele. Nós precisamos obedecer os princípios dele. Mas como que a gente vai obedecer se a gente não conhecer? Não adianta simplesmente ouvir falar. Não adianta simplesmente ter incutido na mente, mas não ter no coração. Nós precisamos ter a palavra do Senhor dentro do nosso coração para mudar as nossas atitudes e os nossos passos. Jesus, ele é a rocha, ele é o fundamento da nossa vida. Então, quando nós conhecemos a Jesus e nós começamos a viver segundo Jesus ensinou, segundo as diretrizes, os exemplos de Jesus, nós vamos estar fazendo como essa pessoa aqui, que pratica. Uma pessoa que ouve e pratica, porque não adianta simplesmente ouvir e não praticar. Não adianta simplesmente saber que Jesus existe, que ele é filho de Deus e não ter relacionamento com ele. O Senhor, para nós vivermos uma vida com ele, nós precisamos de aceitar que ele transforma o nosso caminho, ele transforma a nossa mentalidade e ele nos conduz rumo ao propósito que ele tem para cada um de nós. Nós precisamos estar muito atentos à forma pela qual nós estamos conduzindo os nossos passos. Todos os ensinamentos de Jesus, todas as orientações dele, tudo que ele nos deixou foi para ter uma intimidade grande com o Pai. E para termos essa intimidade com o Pai, nós precisamos de viver uma vida de arrependimento, de obediência. O que o Senhor quer para nós, os planos que Ele tem para nós, se nós não aceitamos e nós queremos decidir os nossos próprios passos, nesse mesmo livro de Romanos, no capítulo 1, o Senhor diz assim, olha, Ele deixou as pessoas viverem como querem. Por que fala assim? Mas por que ele deixou? Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Ele respeita esse livre-arbítrio. E se a gente não abre o nosso coração e não permite que ele mude nossa forma de viver, nossa forma de ser, forma de pensar, então o Senhor ele não tem como operar, porque ele não vai dividir a glória dele com ninguém. Quando ele entra na nossa vida, no nosso interior, é para poder nos transformar totalmente como Ele foi para o Pai. Por isso que a palavra nos diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, para que nós possamos ter uma vida em abundância com Ele.
Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É por ele que nós chegamos ao Pai. Não adianta nós interpretarmos que estamos certos, que estamos corretos, que estamos no caminho, que fazemos boas ações, somos misericordiosos e a gente não entender que isso aí precisa ser baseado na palavra do Senhor, com uma vida com ele. O fato de sermos bondosos não nos leva ao céu. O fato de fazermos boas obras não nos leva ao céu. O fato de sermos pessoas que têm coração bom, isso não nos leva ao céu. O que nos leva ao céu é entregar a vida para Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Porque uma vez que nós fazemos isso, aí nós vamos ser misericordiosos, nós vamos ser bondosos, vamos ser amorosos, vamos ser atentos, mas com Ele dentro de nós. Porque não adianta só ação. Porque no livro de Efésios diz assim, olha, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não por obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta a gente querer fazer obras e ter uma vida desassociada de Deus, porque nós não vamos receber a salvação. Mas uma vez que nós recebemos o Senhor, Ele transforma a nossa vida, aí nós fazemos obras naturalmente. Mas a nossa primazia é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Essa é a minha mensagem para você no dia de hoje e que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.